Pessoal, a aula hoje vai ser sobre a introdução ao pensamento e ao método científico. Essa aula deve ter uma duração de por volta de 30 minutos e a minha ideia é expor para vocês o básico do pensamento científico e o que é o método científico. Espero que vocês gostem. E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Aqui é o professor Ricardo Solar e a aula de hoje é sobre a introdução ao pensamento e ao método científico. Eu chamo de introdução essa aula porque eu não pretendo tratar de todos, principalmente os aspectos filosóficos que envolvem ciência. Eles são muitos, eles são profundos e então a minha ideia aqui é só dar uma breve noção do que é ciência. Então a pergunta que a gente pode começar com ela é, afinal, o que é ciência? A ciência está no nosso dia a dia. A gente lê o dia inteiro aqui, são várias matérias recentes e nem tão recentes, que tratam sobre cientistas descobrindo, cientistas investigando o que faz a ciência, o que a ciência diz, o que os cientistas tratam. Apesar disso, apesar de estar muito presente no nosso dia a dia, se alguém for indagado, alguém na rua for indagado sobre o que é ciência, não é vergonha dizer que você não vai conseguir ir muito além, de dar uma definição de que ciência é o que o cientista faz para viver. Mas é claro que é muito além disso, né? Dirigir não é o que o motorista faz para viver. Dirigir envolve uma série de processos e a ciência também. Então, na verdade, pode ser mesmo desafiador chegar a uma definição esclarecedora. Eu comecei a aula falando desses vários aspectos filosóficos, por exemplo. Mas a gente vai tentar chegar numa definição simples, mas que abarque tudo que é ciência. Então, afinal, o que é ciência? Para a gente conseguir dizer o que é ciência, a gente pode tentar ir pelo caminho de nos perguntar qual que é o objetivo da ciência. O que a ciência quer? E aí fica bem mais fácil. Vejam bem, a ciência é uma atividade que quer suscitar e impulsionar a nossa compreensão do mundo, de por que as coisas no mundo acontecem da forma que elas acontecem. Ok? Então, o objetivo principal de um cientista é saber por que as coisas estão acontecendo da forma que a gente vê, ou que elas acontecem mesmo que a gente não as veja. Mas o detalhe é que não importa qual fenômeno da natureza um cientista ou uma cientista estão investigando, eles vão seguir os princípios do método científico, que a gente vai tratar em breve. Mas é muito importante isso, ok? Então, ciência, como uma definição simples para que vocês possam ter anotada, ciência é uma atividade intelectual de estudar a estrutura e o comportamento do mundo, através, e aí vem esse detalhe do método científico, da observação sistemática e do experimento. A observação ela tem que ser sistematizada, ela não pode ser uma observação a Deus dará, ao Léo. E o experimento rigoroso, ele é necessário. E dentro do experimento, a gente vai ter uma série de coisas, desde o desenho experimental em si, mas as análises estatísticas e as conclusões que podem ser tiradas. Beleza? Bom, com isso tudo e com toda essa sistematização do processo, a gente pode dizer então que a explicação científica é a verdade absoluta? Não, infelizmente não. Isso pode deixar muita gente estupefata, né? Como assim a ciência não é verdade? Não, a ciência ela não garante a verdade, mas, por outro lado, a explicação científica, e isso a gente pode afirmar com bastante certeza, de que ela é a melhor e mais robusta explicação que a gente tem no momento com as evidências que existem. Então aí vem um tchan do que a ciência pode fazer. A ciência ela pode nos dar a melhor informação disponível com o que a gente sabe no momento. Ela pode mudar, e isso talvez seja a grande dificuldade das pessoas que não trabalham com ciência compreenderem, é que sim, cientistas discordam e isso é normal na ciência. Não quer dizer que a ciência está errada, mas que as pessoas estão usando as evidências para tentar chegar na melhor explicação possível e tentando coletar evidências das mais diversas formas que permita que a explicação final que a gente tem seja a melhor possível. E aí, claro que apesar de eu não poder dizer que é verdade absoluta, vários achados científicos permitem, por exemplo, que vocês possam me escutar do outro lado, porque a internet é produto da ciência, que as pessoas possam viajar, porque um avião só voa porque a ciência funciona, e os remédios que a gente toma, eles podem nos
nos curar. Tudo isso porque a ciência funciona. A gente sabe como as coisas funcionam, porque a ciência é o melhor método para chegar na melhor explicação disponível com as evidências que a gente tem. E aí, uma pergunta que vem é: como é que eu diferencio o que é do que não é ciência, né? Porque se é uma explicação tão boa, tudo pode ser chamado científico. E é abusado o termo, né? Isso é científico, é uma explicação científica, é ciência. Então, de maneira bem simples, para ser científica, a minha ideia tem que poder ser testada, ser colocada à prova. Eu tenho que poder julgar a minha ideia no mundo de forma isenta, deixar com que os eventos aconteçam e observar se a minha ideia acontece ou não acontece. E esse não acontece é um ponto crucial, principalmente na filosofia, e é o único filósofo, de fato, que eu vou mencionar aqui, do Karl Popper, que é um austríaco que viveu entre 1902 e 1994, e a filosofia do Popper, ou filosofia popperiana, é baseada na ideia da falseabilidade. Então, são científicas aquelas proposições que eu posso mostrar falsas. Então, se eu digo que uma coisa acontece, né, essa é a minha proposição, que algo acontece de uma forma, a única forma de testar isso cientificamente é tentar mostrar ou haver elementos, né, nessa minha proposição que permitam que eu mostre que ela é falsa. E aí, isso é muito forte, porque se eu posso pegar minha afirmação, colocá-la à prova, testar ela perante o mundo real e ela puder ser falsa, quer dizer que se ela não foi falsa, portanto a minha hipótese tem bastante suporte nas evidências e eu devo considerá-la uma boa hipótese científica. Uma outra coisa importante é que, além de poder ser demonstrada falsa por meio de evidências, essas evidências têm que ser mensuráveis por qualquer pessoa, né? Não pode ser uma evidência que só eu, no meu momento de meditação, consigo coletar, porque, né, senão essa evidência ela não pode de fato ser mostrada falsa, porque eu não posso ser falseado, porque no meu momento de meditação eu digo que eu vejo. Então, por simples contrário, não são científicas as proposições que carecem desse elemento falsificador potencial. Ou não há uma evidência ou observação possível que possa mostrar que essa minha teoria é falsa. Então, se eu tenho a teoria de que quando eu espirro, existe uma mudança na conformação universal, ou quando eu espirro com bastante vontade, existe uma mudança na conformação universal. Se não houver a mudança na conformação universal, eu vou dizer para você que eu não espirrei com vontade. Então você não pode, em momento nenhum, de forma isenta, colocar à prova essa minha ideia de que o meu espirro com vontade muda a conformação universal. Joia? Então, o que não é científico não quer dizer que isso é ruim. Né? Existem uma série de coisas que não são científicas e que são outras áreas do conhecimento humano. Elas só não carecem do falseamento ou não para serem aceitas. Então existe, por exemplo, e é muito famoso, claro, né? Existe, por exemplo, a crença religiosa que ela não carece de ser colocada à prova, porque ela depende da revelação divina, da sua crença ou da sua fé para que aquilo exista. Então, você não precisa tratar isso como científico ou não científico. Acontece, e isso é a parte mais importante, é que se for tratar como científico, isso deve conter elementos que podem ser testados. E aí, essas hipóteses científicas elas vão caminhar por um outro caminho do conhecimento humano. Isso é muito importante. Então, eu não posso tratar como científico algo que não é, do mesmo jeito que eu não posso tratar como não científico algo que é. Joia? Então, o que um cientista faz, né? Agora que a gente sabe o que é ciência, como é que a gente diferencia o que é ciência do que não é ciência, então, o cientista ele analisa problemas, ele analisa perguntas, ele elabora perguntas para investigar esses problemas à luz das evidências que aparecem e desse método científico. Né? Então, da observação, das perguntas e tal. E, claro, da testabilidade dessas hipóteses. Quanto eu posso colocar à prova a minha hipótese. Isso é talvez o pilar que sustenta a ciência. As minhas proposições, o que eu vou falar, tem que poder ser colocado à prova e não só por mim, sem necessitar de nenhum poder sobrenatural especial. Beleza?
O principal objetivo de um cientista, então, é uma vez que ele tem esse problema analisado à luz de evidências e do método científico, é organizar essa informação que foi coletada, o que a gente chama de dados, e produzir uma síntese, uma teoria a respeito de como o mundo funciona a partir desse novo conhecimento. E aí, em suma, uma teoria científica, algo que parece muito, né, longe da realidade, é algo extremamente simples, é o que a gente já acumulou de conhecimento, né, o que Newton dizia dos ombros de gigantes, é enxergar longe o que a gente acumulou de conhecimento, somado ao que a gente viu ou mediu no mundo, os nossos dados. Então, somar o que já existe com o que a gente acabou de descobrir e fazer uma nova síntese é o caminho de uma teoria científica. E aí vem uma parte muito importante. Uma visão unidimensional dividiria a ciência entre ciência básica, e aí eu poderia citar o exemplo da imagem do buraco negro que foi feita pelo Event Horizon Telescope, né, no ano passado, a primeira imagem de um buraco negro. Isso é ciência básica, né? E daí, se agora eu tenho uma foto de um buraco negro, isso não muda diretamente a vida das pessoas. Mas se a gente caminhar um pouco mais, a gente vai passar para a ciência aplicada. Então, uma vacina é ciência aplicada. A gente sabe como os princípios científicos regem, por exemplo, o funcionamento do corpo humano, e em cima disso, né, a gente usa os vírus modificados e os anticorpos em nosso benefício. Mas ciência também pode ter o objetivo de desenvolvimento. Então, por exemplo, um satélite é um produto de tecnologia e ciência imenso que gera desenvolvimento de novas informações e gera desenvolvimento de países por saber, por exemplo, a previsão do tempo ou algo do tipo. E lá do outro lado, produção e operação, né? O celular que eu tenho na minha mão, ele é evento de uma série de conhecimentos científicos que, colocados juntos, viram um produto que eu posso ter na minha mão. Acontece que essa visão unidimensional, ela peca, e por que chama o quadrante de Pasteur? Esse é um livro super famoso desse autor, do Donald Stokes, está na descrição o link para esse livro. Ele propõe a gente fazer o exercício de onde Pasteur se encaixaria. Então ele estaria bem no meio, né? Por exemplo, vamos pegar o processo da pasteurização como exemplo. É um produto. A pasteurização é um produto, permite que a gente tenha vinho, permite que a gente tenha leite, permite que a gente tenha cerveja, permite que a gente tenha pão de qualidade e tudo mais. Mas é ciência básica, porque isso explicou uma série de coisas sobre a microbiologia, sobre a origem da vida, que ela é biogênese, né? A origem da vida é biogênica, vida só surge a partir de vida. Então, o Pasteur, ele ficaria onde nessa história? No meio, mas, poxa, o produto que ele gerou é tão importante, a teoria que ele gerou é tão importante, e isso carece que a gente divida essa visão unidimensional numa visão agora bidimensional. Então a gente vai olhar para o produto, né, para o resultado científico do que está sendo feito, de um lado quanto à aplicabilidade, né, então no eixo X, e no eixo Y quanto ao avanço teórico-científico. Quanto ao avanço teórico-científico, a gente pode dizer que ele é zero, usa só o que já existe, ou ele avança em questões científicas fundamentais, é tudo muito novo. Por exemplo, a história do buraco negro é algo extremamente novo, assim, não se sabia nada daquilo e desenvolveu-se muita coisa. Quanto à aplicabilidade, a gente pode ter pesquisa básica, que é uma busca única e exclusivamente pela compreensão de como o mundo funciona, ainda que isso não melhore em nada a nossa vida, por exemplo, imediatamente, vocês me entendem. E lá do outro lado, a pesquisa aplicada, que eu faço ciência buscando o uso prático. E aí a gente divide esse gráfico em 4 quadrantes, né? Nesses 4 quadrantes, eu vou começar pelo próprio Pasteur. Então ele avançou em questões científicas fundamentais, com a história lá do vaso de pescoço de ganso, em que ele mostra que a teoria da abiogênese era falsa, ele falseou a teoria da biogênese e mostrou, por conseguinte, que a teoria da biogênese era verdadeira, vida só surge a partir de vida. E, por outro lado, a pesquisa dele é extremamente aplicada, porque a gente entendeu, por exemplo, por que os alimentos se estragavam, né? Então, isso tem uma aplicação imediata, direta. Agora, a pesquisa ela pode ter avanços científicos absurdamente importantes e não ter aplicabilidade. Então, quando Bohr
propõe a estrutura do átomo de rádio, isso não tem aplicação direta e imediata, né? Saber como que é a estrutura de um átomo, naquele momento, início do século XX, não tinha absolutamente função nenhuma, né, direta aplicação. Claro que isso pode ter função depois. Se hoje a gente usa uma tela touchscreen, ou se hoje a gente tem um relógio atômico, ou se hoje a gente, por exemplo, já sabe que fissão e fusão nuclear gera energia e tudo mais, isso tudo deriva desse conhecimento básico. Mas naquele momento era só entre aspas, o avanço científico em questões fundamentais. Claro que a pesquisa também ela pode ser extremamente aplicada fazendo uso do que já existe. Para isso, a gente pode usar o exemplo da lâmpada de Thomas Edison. Ele não inventou nenhum novo conceito científico, ele usou apenas coisas que já sabia, que existiam gases nobres, que não reagem, que metal esquentado emite luz. E aí ele foi e propôs a lâmpada, patenteou a lâmpada, que é fruto de pesquisa, né, porque ele precisou entender tudo aquilo, como é que aquilo se conectava, mas, por outro lado, ele não desenvolveu um avanço científico para aquele momento. Extremamente importante. Bom, os três eu acho que fica claro a importância. Avançar em questões científicas fundamentais abre portas para o mundo, para tudo que a gente pode fazer no mundo. Então, descobrir o átomo permitiu todo o desenvolvimento tecnológico que a gente tem até hoje. Pasteur nem se fala, porque ele criou novas teorias e tem produtos, a gente pasteuriza as coisas até hoje. E Edison, né, as lâmpadas, apesar das lâmpadas terem sido substituídas por lâmpadas de LED, até muito pouco tempo a gente tinha lâmpadas halógenas que eram basicamente o modelo de Edison nas nossas casas. Então quer dizer que o que não é nem pesquisa aplicada e nem avança em questões fundamentais é o cantinho da vergonha, né? Então eu nunca devo tentar fazer isso. Não é bem assim. Se você estiver fazendo pós-graduação, por exemplo, você nunca quer estar nesse quadrante. Claro, porque você não está avançando em nada. Mas, por exemplo, imagine que você é uma pessoa curiosa sobre a natureza e vai para a natureza, por exemplo, observar aves e gerar a sua própria lista de aves de um determinado lugar. Você não está afim de descrever espécies, você não vai gerar novo conhecimento, você só usa o conhecimento existente e a única coisa que você está gerando com isso é um prazer próprio em compreender aquilo. Então é um exemplo de entrar no quadrante de pouca aplicabilidade, pouco desenvolvimento teórico-científico, mas que tem, né, seu papel no mundo. Beleza? Então esse quadrante divide, né, os papéis de ciência, esses quatro quadrantes, de uma maneira bem clara e bem fantástica. Então a gente resume essa coisa toda de ciência mais ou menos assim. A gente usa o nosso cérebro para formular questões, observar o mundo, conhecer teorias e fazer questões. A gente analisa isso, então a gente vai para o campo, faz os nossos experimentos e tal, obtém dados. Dados são, né, existe uma frase famosa em latim, é in data veritas. A verdade está nos dados. Nada mais é verdade se não for os dados. Foi o que eu coletei de forma isenta. E esses dados, quando analisados, ou seja, a informação sobre o mundo, quando analisado à luz das teorias existentes, à luz da minha pergunta, à luz de tudo que eu sei, ele vai gerar aquele momento eureka, a síntese, é pegar tudo que eu já sabia, mais o que eu acabei de descobrir e dar uma nova informação, entregar um novo tijolo de informação para o mundo. Isso pode ser uma informação fenomenal, bóson de Higgs, a descoberta do DNA, e pode ser informações menores. Eu posso estar descobrindo só uma molécula ou algo do tipo. Então, pode não ser tão bombástico, mas, claro, contribui com conhecimento para o mundo. E aí, a gente entra na parte final, que são os elementos básicos desse método científico, né? O olho de Sauron aqui permite a gente ver além do alcance. São três elementos básicos, e por isso esse triângulo. Você precisa de uma pergunta, uma hipótese e uma predição. A pergunta é fruto de observações do mundo. A hipótese ela é baseada em premissas, em fatos pretéritos, científicos pretéritos, e a predição é uma forma de operacionalizar a sua hipótese. Segura um pouco que a gente vai entender isso já já. Só uma pausa para o conceito de hipótese. Do grego, hipótese, então está aí a estátua grega te dizendo, é base, fundamento, ideia fundamental, suposição.
No dicionário, a gente acha uma definição muito boa de hipótese, que é a possibilidade considerada válida antes de sua confirmação. É uma suposição, é uma proposição admitida como início e através da qual a gente pode demonstrar algo. Então, a hipótese científica ela é uma proposta de como a sua pergunta deve ser respondida. Então, na prática, o que é uma hipótese? É como você acha que o sistema que você está estudando e perguntando se comporta. Então, por exemplo, muito recentemente houve a hipótese de que a hidroxicloroquina era um bom remédio contra o coronavírus. Isso está sendo testado. Isso é uma hipótese. Ela pode ser errada, ela pode ser correta. E ela precisa passar pelo rigor do método científico para que seja admitida como válida ou não válida. Beleza? Então, o que caracteriza uma boa hipótese? Então, para a gente fazer uma analogia, imagina que uma boa hipótese é algo muito pesado, tipo uma enorme rocha, tipo essa rocha lá no Parque de Itatiaia. Você tem que dormir embaixo dela e ela está solta. Se você tiver que sustentá-la para dormir embaixo, as premissas que você vai usar, você tem basicamente três tipos. Você tem um pressuposto, que é como se você estivesse tentando sustentar uma pedra muito pesada com um palito de fósforo. Pressuposto é algo que eu assumo que é verdade para que eu possa então testar a minha hipótese. Percebem que é muito fraco, que se não for verdade, todo o resto para de valer? Então, eu posso passar para ter uma observação recorrente, um pouquinho mais forte. Um tronco, por exemplo, pode ser que ele quebre. Mas uma observação recorrente é algo que eu, da minha experiência, vejo acontecer com frequência. E isso sustenta a minha hipótese. Beleza. Mas o que a gente vai tentar buscar sempre é um fato ou uma teoria. Um fato é algo que recorrentemente acontece e é reportado na literatura científica. E uma teoria é um conjunto de fatos que leva a uma proposta científica. E aí sim, sua hipótese estaria sustentada por vergalhões de aço. E aí é tranquilo dormir embaixo dessa pedra. Então, lembrem-se disso. Melhores premissas sustentam hipóteses mais robustas. Quanto mais forte a hipótese que você fizer para o seu trabalho científico, ou quanto mais forte a hipótese que houver para um trabalho científico, mais as premissas dela têm que ser fortes para sustentá-la e para que ela não seja criticada. Bom, então vamos aplicar esse método científico. Vamos usar um exemplo. Vamos observar um fato. Um fato, vamos definir aqui como algo que acontece, eu sei que acontece, eu vejo acontecer, e isso é reportado por diversas literaturas e tal, e nos desperta curiosidade. Nosso fato foi reportado na literatura do Adoniran Barbosa que as mariposas, quando chega o frio, fica dando volta em volta da lâmpada. Então, todo mundo já viu à noite, quando você liga a lâmpada, e as mariposas ficam dando volta. Então, isso é um fato, eu observei isso. Eu preciso agora formular uma pergunta. Por que as mariposas são atraídas pelas lâmpadas à noite? E eu estou tentando responder esse fato. Veja bem, eu não quero saber se as mariposas são atraídas pelas lâmpadas à noite. Elas são, isso eu vi, isso é fato. Eu quero saber qual o mecanismo por trás de por que as mariposas são atraídas pelas lâmpadas à noite. Joia? E aí eu preciso construir uma explicação, ou mais de uma explicação possível para o fato observado. Eu preciso fazer minhas hipóteses. Só um detalhe nesse ponto: perguntas de porquê tendem a ser sempre mais interessantes e mais poderosas. Justamente o motivo disso é que elas vão na raiz, no mecanismo daquele evento científico, né? Se as mariposas são atraídas pelas lâmpadas à noite, a resposta seria sim ou não. Mas, claro, existem alguns fenômenos que eu preciso até primeiro saber se eles acontecem, como eles acontecem, para daí saber se por que eles acontecem. Voltando aqui, eu quero explicar o fato de por que as mariposas são atraídas pelas lâmpadas à noite. E tenho duas hipóteses. A primeira é que as mariposas são atraídas pelo calor das lâmpadas, o foguinho, e a segunda é que as mariposas se orientam pela luz. E elas são confundidas pela luz difusa das lâmpadas acesas. Vejam que eu tenho algumas premissas nessa hipótese 2 e ela está aqui de propósito. Premissa 1, mariposas se orientam pela luz. Isso eu sei, isso está na literatura científica, é demonstrado, os ocelos, elas fazem ângulos de 90 graus com a luz polarizada do Sol e tudo mais. Eu sei disso. Eu também sei que uma lâmpada joga luz para todo lado. Então, é difusa. Joia, minha hipótese 1 está sustentada pela grande teoria de que os animais dependem de uma temperatura ótima de funcionamento, e a hipótese 2, pela orientação dos insetos. E aí eu vou precisar fazer uma operacionalização das minhas hipóteses. Só voltando no slide anterior,
Vejam que aqui eu tenho hipóteses com variáveis que eu posso chamar de variáveis teóricas. Mariposas são atraídas pelo calor das lâmpadas. Como é que mede mariposas são atraídas? Como é que mede calor das lâmpadas? Isso não está claro. Tem várias medidas, várias formas de medir. E a mesma coisa, se orientam pela luz e são confundidas pela luz difusa. Como é que eu vou operacionalizar isso? Então vamos nas predições. Então, como é que eu vou prever o resultado das minhas hipóteses? Né? Eu vou operacionalizar cada uma das hipóteses com as variáveis que forem medidas. Então, se a hipótese 1 for verdade, minha predição é que a variável que eu vou medir, número 1, aumenta em função da variável que eu vou medir, número 2. Então, quais são as nossas predições? Para H1, eu imagino que fontes de calor com temperatura em graus centígrados medida com termômetro maior devem atrair uma maior quantidade de borboletas. Minhas variáveis, temperatura e número de borboletas. Para H2, uma fonte de luz polarizada deve atrair um menor número de mariposas em relação à luz não polarizada. Se elas se orientam pela luz polarizada, elas devem passar direto pela minha lâmpada. Então, quando eu coloco uma fonte de luz polarizada, eu espero menos borboletas. Quando eu coloco uma fonte não polarizada, eu espero mais borboletas. Joia operacional funciona. Depois disso tudo, né, e isso daria também uma outra aula inteira, a gente precisa comunicar nossos resultados. Por quê? Uma outra parte, né, um outro pilar do, da ciência é que, uma vez que eu obtenho esses resultados através do método científico, eu divulgo para a comunidade e várias pessoas têm acesso ao meu estudo e podem criticar, concordar ou melhorar o meu estudo. Então, comunicar os seus resultados é parte fundamental do que a ciência faz. Por quê? Porque os cientistas eles podem ter acesso aos trabalhos que nós chamamos de nossos pares, e aí a gente pode criticar, concordar, replicar, aumentar o trabalho que já é feito. Então, comunicar os resultados é um dos grandes pilares da ciência. Eu preciso fazer o meu trabalho científico e ele começa a existir para o mundo quando eu comunico. Antes disso, ele é só o que eu estou fazendo dentro do meu laboratório. Resumindo isso tudo, né, tem esse desenho que é ótimo, que justamente coloca qual que é o objetivo, pergunta, hipótese, o experimento, a análise e a comunicação científica. Então, dê uma explorada depois nisso. Né? Eu vou deixei ele na tela branca, porque vocês podem copiar e traduzir, por exemplo, o que está aí, se você não for fluente em inglês. Mas, na prática, a gente faz um ciclo em que a gente tem um objetivo, uma pergunta, uma hipótese, faz um experimento, analisa. Se for verdade, a gente comunica isso e testa de outras formas. Se for falso, a gente comunica isso e tenta formular uma nova hipótese de por que aquilo acontece. Beleza? Agora, um bom resuminho de como conduzir um projeto científico, e aí isso vale muito para quem está fazendo um trabalho de iniciação ou também quem está na pós-graduação. Primeira coisa é, eu preciso definir um assunto para minha pesquisa. Depois disso, eu preciso elaborar perguntas, ou seja, novas ideias de pesquisa. Então, baseado naquele assunto que eu estou interessado, eu vou procurar fatos e perguntas sobre esses fatos. Eu também tenho que assegurar que a minha proposta é relevante do ponto de vista científico, que ela está num daqueles quadrantes interessantes. Ela é aplicada, ela desenvolve novas teorias, ela faz os dois, beleza? Eu também preciso assegurar que a minha pesquisa ela é tecnicamente viável e eu consigo fazê-la com recurso e tecnologia disponíveis. Recurso, dinheiro. Então, se você quer fazer um projeto que custa US$ 1 milhão e você tem uma bolsa de R$ 1.500, não vai rolar. Mas o outro lado é, por exemplo, e um exemplo fantástico disso, de assegurar isso, é o experimento de Galileu. Quando, lá atrás, Galileu tentou fazer o experimento julgando um objeto pesado, um objeto leve, para mostrar que se só a gravidade agisse sobre eles, cairiam juntos no chão, o máximo, né, que ele podia fazer é subir no alto de um lugar e tentar soltar, mas ele não tinha como tirar o ar do mundo para fazer o experimento dele. Eu vou deixar para vocês esse vídeo, e o link está aqui, eu vou deixar na descrição também o link, em que o experimento de Galileu foi replicado dentro de uma mega câmara de vácuo construída durante a Guerra Fria para testar aparelhos nucleares e tal. Então, mega gigantesco, assim, coisa que Galileu nunca teria tido acesso, mas que permitiu, de fato, fazer o experimento de Galileu já nessa situação. Ele também foi refeito na Lua. Também Galileu não podia ir à Lua naquela época. Mas só para dar um gostinho aí para vocês quererem ver o vídeo, o resultado final é a pena
e a bola de boliche caindo exatamente ao mesmo. É lindo, é fantástico. Esse vídeo é um dos vídeos em que ciência corre pelas veias quando você assiste. Então assistam, vale a pena. Então, para finalizar, depois que você assegurou que é tecnicamente viável, que é relevante, que a sua ideia é boa e tal, você determina como suas conclusões podem ser tiradas, né, a partir dos seus dados e tal, e aí, na discussão do seu trabalho, você vai elaborar melhor ou refazer a teoria que era vigente até o momento, até aquele momento, antes do seu trabalho existir. Beleza? Pessoal, então, muito obrigado. As referências e os links estão na descrição do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha deixado um pouco mais claro o que é ciência, qual é a vantagem de utilizar a ciência para tirar conclusões da vida moderna, e que a ciência permite que a gente avance olhando para o conhecimento que já existe, gerando novo conhecimento, mas de uma forma sistemática, organizada e que impede que a gente faça atropelos ou tentativa e erro. Até mais então, gente. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Quaisquer dúvidas ou sugestões que vocês tiverem, podem deixar nos comentários. E muito obrigado por assistirem.